Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, querido concurseiro, querida concurseira. E aí, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, espero que vocês estejam aí firmes nos estudos. Aqui quem fala é o Jardel e hoje eu vou trazer uma aula para vocês relativa ao concurso público aqui de São José da Tapera, né? Mais especificamente hoje a gente vai aprender sobre os crimes contra o patrimônio, que é o item que é cobrado lá no seu edital, tá? Seu edital tem previsão certeira para cair os crimes contra o patrimônio. Nessa aula especificamente, eu peço que você fique ligadíssimo, porque eu vou lhe dar as melhores dicas, eu vou lhe explicar da melhor forma para você gabaritar esse assunto na sua prova do concurso público aqui de Itapera. Tranquilo? Gente, um primeiro aviso que é muito importante de se fazer. Na análise dos temas, aliás, na análise dos crimes em especial, da forma que a gente vai fazer aqui, eu sugiro que vocês abram o Código Penal, tá? A lei que a gente vai usar como referência hoje é o Código Penal, tranquilo? E aí, abram o Código Penal. Ah, Jardel, mas eu não tenho um Código Penal físico. Não tem problema. Coloca no Google, vai lá no Google e digita Código Penal Planalto. Você vai abrir ele super atualizado, já sai no site do Planalto, tranquilo? E você busca pelo artigo 155, que é o furto. O edital do concurso público, ele só prevê dois crimes contra o patrimônio que serão cobrados na prova, que é o furto e o furto de coisa comum, respectivamente os artigos 155 e 156 do Código Penal. Tá joia? Então vamos começar a aula. A cobrança do tema, ele é muito objetiva por parte da banca e vou apresentar para vocês as nuances da cobrança, tá? E fiquem ligados que eu vou dando os pontos essenciais e eu espero que vocês escutam a aula, tá joia? Vamos lá. O que é que eu posso dar, posso falar de introdução para vocês em relação aos crimes contra o patrimônio? Primeiro, o Código Penal, ele é uma lei que ele resguarda bens jurídicos na sociedade, né? Então, além de resguardar, ele diz que alguns bens eles possuem importância para o direito, a ponto de tipificar como um crime algumas condutas que são previstas, que são vistas na sociedade. Então, o furto, especificamente, ele é um crime contra o patrimônio, ou seja, ele viola o patrimônio de uma pessoa, tranquilo? Então, essa é a introdução que eu quero que vocês entendam para poder a gente partir para a análise do tipo penal. O que é o tipo penal? O tipo penal é a previsão do crime no Código Penal, é a previsão legal do crime, entendeu? Essa essa previsão legal, nas suas nuances, elas são muito cobradas por bancas do concurso, né? A partir dessa análise mais minuciosa, tá, gente? Então vamos começar. Vamos analisar aqui, vem comigo, analisando aqui o furto. Então tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Então vem para cá para a gente fazer a análise do furto, tá? O furto, ele tem disposição lá no artigo 155 do Código Penal. Como é que o Código Penal tipifica? Qual é a conduta que o Código Penal ele diz que é crime de furto? A conduta é subtrair, tá? Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então, vamos prestar atenção no verbo. Primeiro, qual é o verbo? Subtrair. A pessoa que subtrai, faz a subtração para ela ou para outra pessoa de coisa alheia móvel, ou coisa alheia móvel simplificando coisa de outra pessoa, ela comete o crime de furto, tá? Vou mostrar para vocês um exemplo que vai ficar mais tranquilo de se entender. Suponha que Harry Potter, vamos usar o exemplo do Harry Potter. Suponha que Harry Potter, ele está aqui no centro da cidade de São José da Tapera, ou está na rua, e ele tem um iPhone 12 no seu bolso. O Harry Potter ele tem um iPhone 12, tá? E aí só tem que ele perceba, Draco Malfoy, o Malfoy, ele vem e devagarzinho, sem que ele perceba, vai lá e tira o iPhone 12 do bolso de trás da calça de Harry Potter.
Então, ele não só tira, além de tirar, ele se evade do local, ou seja, ele sai do local. Malfoy, ele pratica, nesse exemplo, o crime de furto. Por quê? Porque ele subtraiu para ele coisa ali móvel. O que foi a coisa? A coisa é um iPhone 12 pertencente a Harry Potter, tá? Então, o fato de ele fazer essa subtração e sair do local configura o crime de furto. Quais são as características importantes que vocês entendam a respeito dos crimes e a respeito de que forma é cobrado em concurso público? Primeiro, eu vou colocar aqui, quem são os sujeitos? Anota aí, quem são os sujeitos? Deixa eu melhorar aqui. Sujeitos. Sujeito. Quem é o sujeito? Sujeito é a pessoa que comete ou sofre o crime, tá? Então, no caso, seria o autor. Deixa eu colocar aqui. O autor ou vítima, tá? Então, o autor, ele é o sujeito ativo. Eu vou melhorar aqui para vocês. O sujeito. Então, aqui vai ser sujeito. Opa, tá abrindo uma caixinha. Sujeito. Deixa eu recortar esse aqui. Sujeito. Ele é o sujeito. São os sujeitos, tá? Aí eu tenho o ativo, o ativo, passivo. Eu venho aqui, sujeito. Quem é o sujeito ativo? Quem comete, tá? Vou colocar aqui, comete. Anota isso que é super importante, tá, pessoal? Anota isso, comete. Quem é o passivo? Vítima. Ou seja, o ativo é quem comete o crime e a vítima é quem sofre. Alguns tipos penais no Código Penal, eles dispõem que alguns sujeitos, eles possuem uma característica tanto para ser autor quanto para ser vítima, tá? No caso de No caso do furto, não há especificidade nenhuma para ser tanto autor quanto vítima, ou seja, não há especificidade para ser sujeito ativo ou sujeito passivo. Então, isso quer dizer que o crime de furto, deixa eu pegar aqui, o crime de furto, ele é um crime comum, porque tanto é comum quem sofre o crime, ou seja, qualquer pessoa pode ser vítima de furto, tá? Como também é sujeito ativo e é comum quem comete o crime, ou seja, a pessoa que comete o crime pode ser qualquer pessoa pode ser autor do crime de furto, tá? Então, essa primeira característica é super importante, quem comete e quem é vítima, tá, gente? Anota isso, que isso é essencial para você entender quem pode ser autor, quem pode ser vítima, e entender melhor o tipo penal. Tranquilo? Vamos para outro ponto. Consumação é um ponto bem cobrado também pelas bancas. Quando é que o crime de furto ele se consuma? Ou seja, quando é que a pessoa ela consuma, chega ao fim do caminho do crime, tá? Quando a pessoa chega ao fim do tipo penal. Ou melhor dizendo, quando a pessoa tipifica realmente o, o tipo penal na prática, tá? A consumação, ela não tem disposição em lei, tá, pessoal? Não existe um artigo no Código Penal que disciplina especificamente a consumação do crime de furto, tá? Mas a jurisprudência, eles indicam uma súmula para fazer, às vezes, e ter esse marco da consumação do crime de furto, tá? Que é a súmula 582 do STJ, tá? A súmula 582, anota ela, que ela é super importante para você pesquisar depois
para você dar uma lida e entender como é que se consome o crime de furto. A súmula 582, ela vai dizer que o crime de furto, ele se consuma com a inversão da posse do bem subtraído, mesmo que aconteça alguma coisa diversa depois, e mesmo que não haja posse mansa e pacífica também depois. Vamos para o exemplo. Eu vou desenhar aqui e para ficar melhor a explicação. Então, vamos lá para o mesmo exemplo do Harry Potter, tá? Imagine que aqui é o Harry Potter e aqui é o Malfoy. E aí o Malfoy, ele subtrai o iPhone 12, que é o bem, tá? O simples fato do Malfoy subtrair o iPhone 12, simples fato dele retirar a coisa do Harry Potter, já se consuma o crime de furto, tá, pessoal? Então, só a retirada, só ele tirar do bolso do Harry Potter ali o iPhone e sair, ele já consumou. Ah, Jardel, mas e se acontecesse o seguinte? Se assim que ele tirasse o iPhone 12, um policial no outro lado da rua visse ele tirando e fosse lá e poucos minutos depois já prendesse ele. Então, no caso, seria tentativa de furto. Não, não, pessoal, não seria. O furto ele já teria se consumado, tá? De novo, preste atenção nesse detalhe. O crime de furto ele vai se consumar com a inversão da posse, ou seja, quando ele subtrai, quando o Malfoy subtrai o bem do Harry Potter, ali já se consumou. Não importa se minutos depois o policial vem lá e prende ele, tá, pessoal? Então, a consumação do crime de furto, ela acontece nesse momento a partir da súmula 582, com esse exemplo, tá? Assim que é retirado o bem da esfera da outra pessoa, é que se consuma o crime de furto. Um ponto importante aqui, só um detalhe. A súmula 582 ela vai falar em roubo, tá? Vocês vão ler lá que vai estar lá, consuma-se o crime de roubo. No entanto, essa súmula também se aplica ao furto. Tranquilo, pessoal? Só um detalhezinho importante. Que pode ser que quando vocês façam a leitura da súmula, vocês vão dizer, poxa, mas está lá o nome roubo e não furto, tá? E aí, a banca Advise, ela gosta muito de cobrar também a classificação do, dos crimes. A classificação no sentido de qual é a divisão do crime que eles pedem no edital, tá? E outro detalhe, é muito importante também a gente ficar atento, além da classificação, a gente ficar atento também à quantidade de pena, tá? Ó, o crime de furto o tipo penal é subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, vamos lá. 1 a 4 anos mais multa. Leiam sempre isso. Fiquem atentos em relação à quantidade de pena, porque é de praxe também a banca cobrar qual a pena para determinado crime, tá? Além além desse ponto, eu queria chegar para vocês também no ponto relativo à classificação dos crimes. Vamos lá. A classificação do crime de furto, eu tenho o caput. O que é caput? Caput é a cabeça do artigo. Então, o caput seria isso aqui, ó, a cabeça do artigo, tá? Que é subtrair para si ou para outra, coisa alheia móvel. Pena, reclusão, de novo, reclusão de 1 a 4 anos, tá, pessoal? Eu tenho logo abaixo, no parágrafo primeiro, uma causa de aumento de pena. Essa causa de aumento de pena, ela aumenta um terço, um terço. Então, isso quer dizer que no fim do processo lá, quando o juiz está sentenciando, quando ele está fazendo a sentença, ele vai, se acontecer esse fato aqui, ele vai aumentar a pena do indivíduo em um terço. E que fato é esse, Jardel? Se o crime de furto ele é praticado durante o repouso noturno, que é o repouso noturno? O exemplo, vocês vão sacar só com um exemplo, tá? Vamos lá. Imaginem, vamos voltar lá para o exemplo do Draco e do Harry. Então, vamos lá. HP e o Draco.
DM, colocar DM, tá? Imaginem que o Draco, ele furta o celular, mesma coisa, furta o celular do Harry. Só que dessa vez, o Draco, ele faz essa subtração na praça, vamos supor que na Praça São José da Tapera, mas ele faz essa subtração durante a noite. Isso 10, 11 horas da noite. Então, Harry Potter ele está lá no centro de São José da Tapera, por volta das 10, 11 horas da noite, e aí o Draco ele vem sorrateiramente e subtrai o celular, o iPhone 12 do Harry. E o que acontece? Por o crime ter sido cometido à noite, no repouso noturno, é que o juiz vai aumentar a pena em um terço. Então, só esse fato de ser cometido à noite, a pena vai ser aumentada a um terço pelo juiz quando ele for fazer a dosimetria, ou seja, ele for ajustar a pena da pessoa no fim do processo. Um ponto interessante, eu vou dar outro exemplo também, para não ficar só nesse exemplo do Harry Potter. Imaginem que João, ele está andando por uma das ruas de São José da Tapera, e ele, numa das ruas, vê uma moto. E isso é uma hora não, vou colocar 23 horas. E ele vê às 23 horas, numa das ruas daqui, vê uma moto. E simplesmente ele resolve pegar essa moto, subtrair essa moto. Então, a subtração nessa moto, nesse horário, ele vai caracterizar o crime de furto, artigo 155, ok? Mais um terço pelo aumento de pena do, pelo crime ter sido cometido no repouso, durante o repouso noturno. Joia? Vamos avançar, vamos avançar, vamos avançar. Preste atenção também, fiquem ligados nessa situação dos aumentos de pena, porque a banca também gosta muito de cobrar. O que é que aumenta, o que é que diminui. Então, sempre esteja lendo, sempre fique ligadinho nesses detalhes que são muito importantes, tá? Vamos para o parágrafo segundo. No parágrafo segundo, eu costumo chamar ele, deixa eu colocar ele mais para cá, eu costumo chamar ele de uma colher de chá. Então, aqui, o juiz ele vai dar uma colher de chá para a pessoa que comete o crime de furto, tá? Quais são os requisitos? Quais são os requisitos para que o juiz dê essa colher de chá? Quais são os requisitos? Vamos ler. Leiam comigo aqui o parágrafo segundo, tá? Se o criminoso é primário, opa, o criminoso é primário, e de pequeno valor a coisa furtada, então aqui a gente já tem os dois requisitos. Um, ele é primário, ou seja, ele não tem ele não cometeu crime anterior, tá? Para simplificar, ele não tem cometido nenhum crime anterior que tenha sido condenado pelo crime, então, portanto, ele é primário e de pequeno valor. Então, a coisa é de pequeno valor, ou seja, uma coisa ínfima, o valor é pouco. Nisso, observando esses dois requisitos, o que é que o juiz pode fazer? O juiz ele vai, e aí a gente vai ler aqui junto, o juiz ele vai, se o criminoso é primário de pequeno valor a coisa furtada, o juiz vai substituir a pena de reclusão, percebam que há uma colherzinha de chá, de reclusão pela de detenção, e diminuí-la de 1 a 2 terços, ou aplicar somente a pena de multa. Então, quais são as medidas que poderão ser adotadas pelo juiz? Reclusão por detenção, 1 a 2 terços, que vai diminuir de 1 a 2 terços, aqui, ou C, ele vai aplicar somente multa. Então, gente, essa colher de chá ela é aplicada pelo juiz à pessoa que comete o crime de furto, tá? E essa colher de chá ela só é aplicada se o juiz ele verificar os requisitos. E quais são eles, pessoal? Quais são os requisitos? O criminoso ser primário, e além de ser primário, a coisa ela ter pequeno valor. Ela for ínfima, tiver valor ínfimo, tá? E aí,
Com isso, o que acontece? O juiz pode adotar três saídas quando for fazer a dosimetria. Quando ele for analisar o caso da pessoa, ele pode tanto mudar de reclusão. Vejam que aqui, ó, na pena tem reclusão, aí ele vai mudar de reclusão para detenção ou diminuir de 1 a 2 terços a pena ou só aplicar plano de multa. Tranquilo? Prestem atenção também, fiquem ligados nesses detalhes. Vejam esses requisitos, quais foram os requisitos que o juiz deve observar. E não só isso, quais são as possibilidades de aplicação da pena do juiz também, quando ele verifica, quando houver verificação desses requisitos. Por quê? Porque é certeza de cobrança da banca. Tranquilo? Vamos lá continuar. Ainda na classificação do crime de furto. Então, gente, a gente vai para a análise do parágrafo terceiro do inciso 155, aliás, do artigo 155, perfeito? Vamos lá, tá aqui, nós estamos aqui já, ó, no parágrafo terceiro. E esse parágrafo terceiro é muito tranquilo. Vejam só o que é que ele diz. É que parecer a coisa móvel, a energia elétrica, ou qualquer outra que tenha valor econômico. O que acontece? Então, isso quer dizer que a energia elétrica, a lei diz que a energia elétrica também pode ser objeto de furto. Tranquilo, pessoal? Então, basicamente, o parágrafo ele é tranquilo de compreensão e pouco cobrado também em prova, mas é importante também a gente salientar, não é isso? Gente, eu acredito que fica mais legal eu encerrar essa primeira aula aqui, porque ficaria o nosso ponto de retomada, o furto qualificado, e o furto qualificado ele é um crime mais extenso, tá? Então, para esse vídeo não ficar tão extenso, eu vou encerrar por aqui e na próxima aula a gente vê o furto qualificado e a gente vai partir para o furto de coisa comum, que é o último artigo que é cobrado no seu edital para a prova do concurso. Perfeito? Então, pessoal, se vocês gostaram, deixem aqui o like, deixa aqui o like para vocês me dizer se realmente gostaram, se eu ajudei vocês, e comenta aqui embaixo, me ajudou, se eu ajudei vocês, tranquilo? E também coloca assim, me ajudou, hashtag, aí vocês colocam, me ajudou, hashtag de Tapera para o mundo, perfeito? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem de olhos, deem um like, ativem o sininho, comentem, compartilhem e fiquem de olho nas próximas aulas. Tranquilo? Muito obrigado, galera. Novamente de Itapera para o mundo e bora para cima. Bora para cima para buscar aprovação. Valeu!